Então, depois de vocês correrem, saírem daquela floresta apressados, alguns de vocês com sequelas, não físicas, mas não assim necessariamente um machucado, um corte, mas sim algo mais por dentro. No caso, um distúrbio nos elementos de Ichiro e também de Aiko. E do que vocês começam a correr, vocês olham para o lado para ver se vocês são os primeiros colocados, se estão em segundo lugar, como estão. E vocês veem uma equipe correndo bem rentes a vocês, então é a equipe número 2 Ah não, no caso o número 2 ficou lá do outro lado. Então no caso do outro lado dessa parte que é mais uma planície que vocês vão correndo, tá a equipe número 2, mas vocês não conseguem ver se tem outra equipe à frente, se ela já passou de uma parte elevada que tem à frente. Do que vocês vão correndo, poucos minutos antes, poucos segundos antes no caso, eles entram lá dentro e vocês vão com a esperança de que não sejam os últimos. Mas ao pularem, chegarem, vocês já estão todos lá reunidos. Então, a equipe 3, Yakodo Kazuma, Matsu Oguro, Hida Yamato, Yasuki Shiro e Tamori Aiko foram os últimos colocados. Então é assim que começamos a sessão de hoje. Bom, a Tamori Aiko não estará presente. Ela chegou a avisar antecipadamente que não vai poder participar, mas não há problemas. Farei a parte de Tamori Aiko depois e não interromperá em nada, já que é uma Shugenja, ela não participaria dos mesmos testes que os Bushis fizessem. E é isso que vocês vão fazer hoje. Deixa eu só olhar um pouco o Grove, por que ele não começou essa outra música. O meu Discord ele fica acendendo sozinho, parece que eu tô falando sempre, não sei o que é. Pode ser vento, pode ser algum outro barulho. Não, às vezes o microfone tá desligado. Ah, beleza, eu não botei play. Ok, pequeno problema resolvido. Então vocês da equipe 3 percebem que chegaram em último lugar. Otomo Olga, ele já vem andando na direção de vocês diretamente. Vocês não foram rápidos o suficiente e não cumpriram a tarefa da maneira mais correta entre seus adversários. Mas alguns de vocês ainda terão a chance de permanecer no torneio, mesmo com essa pequena falha. Em 2 horas eu quero encontrar vocês na frente do castelo. Nesse tempo, vocês podem pensar, se cuidarem e bolarem estratégias por o que está por vir. E aí ele vira para os outros e começa a parabenizá-los pela vitória. E depois disso ele vai começar a se retirar. Enquanto a vocês, vou para os meus aposentos. Eu vou tristemente para os meus aposentos. Eu vou rezar para a deusa da força, Bishamon. E então nessas 2 horas os personagens de vocês irão fazer o que específico? Vocês têm algum pensamento, algo que irão fazer em exato? Tá, meu personagem vai ficar treinando. Ele tem que fazer isso todo dia. Ok. Só...
Minha personagem vai apenas meditar, velho, se manter calma diante dessa situação. Eu vou meditar também, 1 horinha, Ok, depois descansar. entendido. Então tá. Qualquer dano que vocês tenham recebido, fora aquele efeito lá, aquele efeito especial é diferente, ele dura 7 dias, como foi dito na sessão passada. Vocês vão descansar, vão dormir nesse tempo, então caso alguém tenha tomado dano, que eu lembro que ninguém tomou, aí vocês curam a quantidade de vida normal que vocês curam por uma dormida, né? É só 2 horas, mas vocês vão descansar o suficiente. Bom, depois de todos prontos, vocês vão simplesmente seguir pra frente do castelo, correto? Uhum. Ok. Então vocês vão bem direto, todos vocês vestem as suas armaduras e equipamentos, sabem que tem coisa por vir, descem até a parte de baixo do castelo, se dirigem à parte da frente e sem dizer muita coisa, o Otomo Olga, ele aparece, ele achou que vocês estariam fora do castelo, chegariam, e eles começam a chamar vocês arrodeiam o castelo, e isso quase tudo em silêncio, né? Ele só faz com a mão, junto com os soldados, vocês vão marchando, arrodeiam para uma parte do castelo, e de lá vocês conseguem ver o mar, então vocês vão bem para a ponta da montanha que fica esse castelo, a elevação, e com o sol batendo assim no Otomo Olga, ele vira para vocês. As provas de eliminatória serão complexas, então quero que vocês pensem com cuidado e prestem atenção no que eu irei falar. E vocês veem Otomo Onu chegando nesse momento. Ela vem com um vestido belo, com bordações douradas, com o símbolo dos Otomos. E ela vai até o lado do pai dela. Onu escutará a palavra de cada um de vocês. Cada um de vocês vão falar um desafio, algo que vocês queiram cumprir. Pode ser um teste de Aijutsu, pode ser um teste de corrida, pode ser um teste de arquearia a cavalo, o que vocês desejarem. Falem para o Otomo Onu em segredo, apenas com ela. Então ela vai andando até cada um de vocês. Agora eu quero que vocês me enviem uma mensagem no privado, falando qual prova vocês querem. É a prova que tiver na sua mente. Dois já me enviaram, mas podem pensar com cuidado. Vai ser bem curto isso, vai ser praticamente, entre aspas, essas provas, e depois disso a gente já decidirá. Enquanto a Otomo vai ouvindo a prova de cada um de vocês, ele fala sobre a amiga de vocês, Tamuri Aiko. A prova dela será feita dividida, de forma à parte de vocês. Então, quem for eliminado aqui, ou até mesmo se ela não for eliminada, não mudará os parâmetros.
Então a Otomonu, ela recebe cada uma das mensagens de vocês e ela volta para trás. O Otomouga, ele pega um dado de 4 lados. Ele fala assim: esse dado decidirá qual prova será feita. Depois jogaremos mais dados para decidir quem participará da prova. Então, eu vou jogar os dados, deixa eu só colocar para aparecer. Vou jogar nas folhas de outonos. Então vamos lá. Eu utilizarei a ordem do meu Discord, que é Akodo Kazuma sendo 1, Matsuguru sendo 2, Yamato sendo 3 e Ishiro sendo 4. 3. Prova de Yamato. Então, depois que ele fala, ele joga e cai na terceira prova, a Otomo Onu fala: um combate, não um duelo, um combate, utilizando suas armas comuns para a luta. E os participantes serão, então eu vou jogar 2d4 para ver quem serão. 3 Hida Yamato e 1 Akodo Kazuma. Nossa batalha será mais do que lendária. Já temos os competidores da segunda luta, mas veremos qual a forma de que eles travarão o seu duelo, seu combate. 1. Akodo Kazuma. Deixa eu ver o que tu tinha mandado. Beleza. Também é uma luta usufruindo de Kenjutsu. Nesse caso é especificadamente Kenjutsu. Correto? É isso, né, Kazuma? É, Que era não sua. precisa ser uma luta, pode ser desafio usando uma espada, né? Também pode Mas ser algo Coisa relacionado. envolvendo Kenjutsu. Ok, isso será utilizado com Ichiro e Oguro. Então, o Otomouga fala: vamos até a arena. E dentro do castelo, em uma parte específica, ele tem um local que serve como treinamento, mas também para combates. Então tem umas tochas iluminando o local e algumas janelas bem amplas. Akodo Kazuma, você fica de um lado e Yamato do outro. Vocês têm algo a dizer um para o outro, lembrando que não, isso aí eu vou falar como uma fase do Otomouga. A luta de vocês não se define em morte. Eu não escolho isso. Não sou o daimyo de vocês para decidir isso. Apenas vocês. Então vocês controlam a própria vida. Então caso queiram mudar a forma da luta, vocês dois terão que decidir isso. Caso contrário, o primeiro que não conseguir se levantar ou que não quiser prosseguir por algum motivo que seja, será o eliminado da prova, né? Lembrando, da prova, não tecnicamente, não necessariamente já sendo eliminado de vez. Ele não falou isso. Posso fazer meu ritual antes de qualquer duelo? Vocês têm um tempo aí inicial antes que vocês estejam prontos, né? Então, caso tenha algo a fazer, pode fazer. Eu direi ao Akodo: por mim tudo bem, até o primeiro estar no chão. Boa sorte, Yamato. Mas Akodo, saiba que eu não o subestimarei. É bom, né? Sempre bom.
Ok, eu me ajoelho atrás do local onde eu fico. Eu coloco o meu stand de Daisho antes. Eu não puxo da minha cintura. Eu deixo primeiro a Daisho num standzinho preparado. Atrás uma estátua do Deus da Força e atrás o banner do Clã do Leão. É meu stand pessoal. Daí eu rezo pro Deus da Força e aí eu puxo a Daisho pra minha cintura. E aí o stand fica ali atrás. Ok. Mais alguma coisa antes de iniciarem a luta? Por mim, eu tô pronto. Então, a Otomo Onu olha pra cada um de vocês. Vocês veem que ela olha fundo nos olhos de vocês, já que pra vocês, né, vocês acham que ela quer se casar com um de vocês, logicamente. Então ela tá praticamente olhando quem daqui a pouco tempo pode estar saindo dessa ilha e não se casando com ela. Mas na real, ela só tá falando, ó, que bom, só tem homens nessa sala, então um deles vai sair. No mínimo um deles. Então, um encarando o outro, joguem os testes de iniciativa. Como é que é a distância um até o outro? Deixa eu ver por uma regra geral de quanto que seria. Sete metros de distância um do outro. Era assim que era pra jogar O quê? e escolher os dados? Eu acho que foi muito além do que eu queria. Iniciativa? É, Não, eu fiz o dado errado. Vou refazer. o jeito que você fez o código tá errado. É K3, né? É, o código mais básico seria com o K ali em vez desse Y que você colocou aí. Ah, tudo bem. Então tá. Eu 23 o meu. Ok. vou usar Void pra ter Aham. um dado a mais. Uhum. Entendido. Então eu vou ficar com 5K3. Pera aí que eu tô regulando o Pegou meu agora. áudio. Pronto, eu acho que agora tá melhor. Ok. Eu explodi um. Tá. Então é 28 contra 23. Akodo Kazuma. Você é o primeiro a poder fazer suas ações. Lembrando, as armas de vocês estão embainhadas. Ah, no caso você fez um ritual lá, mas ela meio que... Mas ela tá embanhada ainda. Eu Uhum. boto ela na cintura depois do ritual. Tá, eu saco ela e faço meu kata mirando a katana no Hida Yamato. Então você coloca a katana reto com ele e já começa a pensar nos seus leves movimentos. E você, Yamato? Eu irei sacar o meu Daitsushi, entrarei na postura de defesa e direi: os nossos ancestrais, com certeza, estão celebrando esta nossa batalha. Sem dúvidas. Ok. Caso você não tinha declarado postura, então eu vou declarar que você estava apenas em um ataque comum, tá? Certo. E agora é sua vez. Me relembre a movimento. Quanto com 2 de água eu consigo movimentar quanto? Vou dar uma leve olhada. Aham. Deveria já ter conferido isso, mas eu... Ok, só uma coisa aqui que eu já adiciono com questão ao movimento é que em ataque total o personagem anda 1,5 metros a mais do que A mais. normal, só lembrando. Sim. É a água, bom, como uma ação livre, é água vezes 1,5 metros. Como ação simples, é água vezes 3 metros. Certo. Tá, continuando mirando nele. Eu ando apenas uma ação livre. Como se estivesse
na interpretação, como se estivesse só tipo, andando um pouco de lado pra frente, olhando diretamente pra ele, né? Analisando a postura de ataque normal. Ok. Então é isso, né? É isso. Yamato, sua vez. Você andou em livre ou simples? Só uma pergunta. É livre. Tá. Oi? Não, sua vez, Yamato. Eu irei declarar um ataque contra ele. Ele tá numa Total? distância um pouco longe. Então seria uma ação complexa pra chegar? Não, não seria uma complexa. Quanto é tua água? 3. 3. Se você fizer em uma... você chega lá com uma livre. Então você consegue dar alguns passos, chegar perto dele e fazer o ataque. Uma ação livre? Ele consegue com uma ação livre fazer a movimentação. Que aí você estava a 7 metros, você andou 3, ele anda 4. 4.5. Deixa eu ver quantos dados eu pego. Pego 3. Ok. Então, Yamato, narre seu golpe. Eu desejo regirar aquele 1. Eu tenho ênfase. Você tem ênfase, então você escolhe um e regira ele. Bela retirada. Então, anula aquele 1 por 8. Você é obrigado a pegar ele. Então fica 8 mais 9 mais 9. 26. 26. Pega. 26. Então, descreva o ataque, como foi, e joga o dano enquanto isso. Eu venho partindo com tudo pra ele e grito: Kodo! Batendo com meu Daitsushi de baixo pra cima, bem no centro da armadura dele. Isso. Eita. Nossa. Outra explosão de 10. Meu Deus. 21. 8 mais. 37 de dano. Eu uso o Void pra diminuir 10. Ok. Continua tomando 27 de dano. Então é uma porrada segura. Então ele vem embaixo pra cima daquela que te deixa meio desorientado. E você já dá aquela virada pra trás. Ok. Já te Eu deixa tô com impedido, mais- né? Tô com mais 5 de penalidade. Antes do meu ataque, qual a armadura que ele usa? Ele usa uma pesada, correto? Pesada. Ah, lembrando, você você também tem armadura, né, Akoda? Então você também reduz o Eu reduzo 3. dano em 3, então você ainda não está tão Mas eu bem. continuo. Acho que eu ainda tô machucado, não? Não, E não, ele não, tô recebe menos 2 na redução de dano dele. Por conta da minha. Tá. Ah, não, nível na recebe. perícia. Tu tá em mais 5, porque o máximo é 27. E eu só reduzo 1 no caso, então eu tô em 26 de dano. Ok. Ok, meu ataque. Eu ignoro a armadura dele pra acertar. Por causa da minha habilidade Ok, nível 1. técnica de escola, exatamente. Então. Eu tenho que arriscar. Eu vou tentar. Eu vou pedir 3 incrementos de dano. Ok. Então a armadura dele não vai somar no NA dele, correto? É só o reflexo. Exato, então Pra você NA. tira os seus 10 de armadura pesada, mais adiciona 15 por causa da... Ah, mas você tem uma livre, não é? Oi? Você tem um dos seus incrementos é livre, correto? Não, se eu Se ignoro a for com armadura, não. Se sucesso. Ok, então tá. Então você eu ignorar a praticamente... armadura, não tem incremento. Então é só aumentar o seu total de NA em 5, Yamato. Praticamente. Porque vai reduzir em 10. 35. 35? 35. Vamos ver se vai. Eu tenho 8k4 mais 7.
Very nice. Uxi. Então, 7 mais 7 mais... Praticamente, se você já jogou, ele já fez a conta. 30 mais 5. Ah tá, agora que eu vi. É só olhar o número Não azul. vi a conta. Não vi o número. Então deu 35. Certinho. Então, certinho, você consegue acertar, narre como foi o ataque e gira o dano enquanto isso. Preciso como acordo, né? Uhum. Só vou calcular o dano. Eu tenho 9k2 caso catar. Eu pedi 3 incrementos de força. Eu tenho a vantagem que dá mais 1. Então eu tô com 4 incrementos de força. Então eu vou pra 10. K3? Isso, né? Me perdi nas contas. Eu tenho, no total eu tô com 4 incrementos de dano, por causa da minha Exato. vantagem. E meu dano é 9k2, então vai pra 10k2, mais 3 incrementos vai pra 13k2. Dá 10k2 mais 2. É, porque aí vai pra... 10k3 mais 2 Isso. de dano. Peraí, você... Ó, peraí. Você tá com 13k 13k2. K2. Então você vai passar de lá pra cá. Você fez a conta certa, né? Vai pra 10k3 mais 2, né? Vai pra 10k5? É, então é isso que eu tô... Não, é a cada 2 que soma um número depois do K. Eu também tenho isso na minha mente. Se eu não me engano, no livro tá isso. Vou dar uma rápida conferida para que não haja erro. Ah, aquele Regra do 35 não 10. foi certinho não, né? Eu tinha um mais 7 ainda. É mesmo. Deixa eu entrar rapidamente na regra do 10. Ok, regra do 10, dados especiais. Exemplo, quando um personagem joga 12k4, ele se tornaria 10k5. Então sim, passaria 2 pra cá. Uhum. E quando só Agora, passa se um personagem tiver 13k... Não, aqui é um exemplo diferente. Que aqui ele já passaria de cá pra cá. Beleza, na verdade a soma vai virar 2 no caso. Então se você tem um dado que tá sobrando, a soma vai pra 2, entendeu? Uhum. Então no seu caso aí vai ficar 10k3, né? Mais 2, correto? Mais 2. Exato. Ok. Fica 3 não. Vamos lá. Uff. Uou. Quantos dados? Meus dados são sempre bons, não é possível. Olha, vou ter que largar um 8. Caralho. Deu 45 de dano. Mas tem a redução da armadura dele ainda. Aham. Eu só ignoro a armadura pro ataque. 45? 45. Bem, Tem que narrar, né? eu irei ignorar 5 da armadura e Uhum. 10 com um ponto de vazio. Tá, descreva a sua ação. Ok, e quando eu tava me preparando, ele me pegou de surpresa na cabeça. Eu achava que não ia conseguir chegar a tempo do meu ataque. Quando ele me acerta, eu dou uma recuadinha pro lado, pegando a martelada ainda, mas eu ataco de cima pra baixo, um pouco atrás do ombro dele, um pouco no meio das costas. Assim. E pelo ponto de vazio, então, como se fosse uma força do nada, ele consegue meio que dar uma pequena prevista do seu golpe. Então ele toma boa parte do dano, mas pelo ponto de vazio ele reduz o dano total em 10. 30 de dano 15. no total. Então depois desse grande ataque, Hida Yamato, como você está e como que será a sua ação? Eu estou em Grazed, sofrendo menos 2 de... Porque você tem Sofrendo força da 2 de terra. penalidade. Aham. Bem, com isso eu irei entrar em postura de ataque total. Eita. Ixi. Eu ficarei com 8k4 e dou uma cuspida no chão, um pouco de sangue. Essa foi boa, mas agora é minha vez. 8.
Eu pego 4? É, 4. Aumenta o dano no ataque total? Acho que não, né? Acho que é só ataque. Só ataque, não sobe dano. É. Só mata, eu acho. 25. Menos 2, eu erro. Quanto é que deu? Deu 23, eu errei. 23? Sim. Meu é 20. É 20? Uhum, Nossa. pegou. Então, só pra falar uma coisa, só pra tu ter mais atenção, tu não pega 4? Sim. Então estaria Ah, dado verdade, para é verdade. 32. Ali no nome azul, o primeiro número que aparece, em alto, Já se você já joga com código, ele já mostra ali, hashtag e o número que você tirou, tá? é a soma ali. É. Eu deu uma perda de memória recente aqui. Mas, velho. Ai. Ai, ai. Essa vai doer. Ok. 25. E quando eu terminei de falar, eu vi o Daitsushi verticalmente, dei assim no braço dele, que afasta ele de perto de mim, quase derrubando. Então ele te dá Mas 25 eu de acho dano. Eu só reduzo se eu não me engano, né? Cada pessoa dele. Tô com 50 de dano. eu tenho 2 de redução, viu? Por conta do armas pesadas. É, Sim, por isso. por isso que ele falou. Então eu já tô em down. Ah. Bom, Chegou em down? Aham. ele tem 50 de dano. 57. Você Eu ainda tenho tem um 3 de ponto de terra. vazio, se você quiser. Já foi os dois. O primeiro foi mal calculado. Então, você vira nesse golpe monstruoso e Yamato e tum! Dá um ataque que já faz ele rolar assim meio que no chão. E você já sabe que não aguenta mais, Kazuma. Você pode tentar se levantar e tentar ir atrás dele, mas parece que você já foi derrotado nessa luta. Perna não funcionou mais pra levantar. É. Eu faço todas as honrarias e ofereço a minha mão pra ele. Não em casamento, mas pra levantar ele. Aí, só pegando uma outra aí que falaram. Eu falei que ela olhou e falou que não tem nenhuma mulher, mas lembrando que Yamato é uma mulher. Uhum. Ou não tinha falado isso? É. Então você é levantado, a própria Onu também vem ajudá-lo a sentar. É uma questão meio que do local, né? Da questão de que você poderia estar sendo o marido dela, dependendo do que acontecesse. E o Otomo Olga, ele chega até você, Yamato. Ele não abaixa perante você, né? Ele não faz uma grande saudação, ele só balança a cabeça de uma forma de, você ganhou. E aponta pra você se direcionar pra um banco do outro lado. Então eles meio que separam os vencedores dos ganhadores. Certo, eu vou. Uhum. Não falo nada. Matsuguro e Ishiro, é a vez de vocês. Vamos lá. O teste de vocês vai se basear em algo que utilizem as suas espadas, o seu Kenjutsu. Vocês podem decidir e escolher se será um combate ou se será um teste de habilidades com a espada. Tem que ser com a katana? Tem que ser com a katana. Foi especificado que era uma luta de Kenjutsu. Algo relacionado a Kenjutsu, no caso. Se for uma espada, outra arma que você tenha. Mas eu sei que não é. É uma Naginata, né? Então é isso. Oguro e Shiro. A decisão é de vocês. Eu olho pro
Guru e eu dou a palavra pra ele. Assim. Faço um gesto que eu dou a palavra. E cuidado com o vento, Oguro, que tá muita ventania. Ouviu, Oguro? Tá Acho que sou eu. muita ventania. Apaga ali, apaga. Beleza. Sim, Tá, então. Ele não esperava. Matsuguro não esperava por essa. De ter que usar sua katana. Mas ele. Ele propõe o combate. Eu aceito. Então, teremos mais um combate aqui. Então vocês veem que ele chama umas empregadas, umas pessoas da casa, uns Eimins, pra limpar o sangue que caiu no chão, porque vocês não vão lutar em local contaminado. Então eles fazem toda a limpeza, depois se retiram, cada um de vocês vai por um lado. A ONU olha pra cada um de vocês, se tiverem qualquer coisa pra falar é agora. Ah, eu nem tô olhando pra ela. É, Tô olhando ver que eu armadura também. que o Guru usa. Qual é a armadura, Oguro? É uma armadura leve. Tudo bem. O Ishiro usa uma armadura pesada. E o Ishiro é baixinho, né? Baixinha, né? É um. De 1,60, assim. Ele tá andando bem devagarzinho, porque ele tá com um de água a menos, né? Aham. Alguma fala, Oguro? Você começou a Tá. falar alguma coisa? Não, sem falar, só. Ok, então ela olha pra cada um de vocês e tipo abaixa a cabeça como começou e ela começa a andar pra trás. Iniciativa de vocês. Beleza. Seis, amigo. Entendido? A minha deu. 23. 23 já tá aí em cima, cara. Isso. O hashtag aí de cima 23. já mostra. Ok, Era isso que eu tava na dúvida. tem. Então, Oguro, com você sendo o primeiro. Qual a sua ação? Certo, uma questão é. Quanto de glória você tem? Shido, quanto de glória você tem? Tem. Ah, pra isso você tem que rolar Lord Bushido, né? É. Você tem que fazer um teste. Olhar uma armadura bem diferente. Não, é porque. É porque eu tenho uma desvantagem que se ele tiver mais glória que eu tenho uma falha no Bushido, na parte de coragem. Ah, beleza. Eu acho que vocês dois têm glória iguais, que é a comum do game. Beleza, então não vai afetar não. Correto, né? Eu não tenho nada. Não tenho um mais um que eu ganhei passando de rank e é isso. Certo, Então deixa eu dar então. uma leve olhada aqui. Você é ranking 2? Oguro. Eu sou. Então, estão ok. Mesma glória. Beleza. Então eu vou Tô sacar minha full defense, katana. tá? Beleza. Lembrando, toda vez que alguém não declarar, assim que eu falo iniciativa, vocês podem declarar. Caso não declarem, eu declaro como sendo ataque. Continuando, você Exatamente, vai... eu tô em ataque e saco minha katana. Uhum. Beleza, aí ainda dá pra atacar, eu vou atacar ele. Não, porque vocês estão a 7 metros de distância. Ah, é. E você já pode atacar. Qual é o seu nível de Kenjutsu? É o suficiente para fazer um saque como ação simples? Ou livre, no caso? Meu E aí Jutsu Kenjutsu. faz isso. Não, Jutsu Kenjutsu aumenta o também. dano.
Kenjutsu, caso esteja em 5, você pode sacar ela como E ação. 5, tá certo. É. Eu tenho 5. Ah, não, tenho não. Então você nem saca, Então então você não saca. posso Então atacar você não agora. saca como uma livre, primeiramente, você saca como uma simples e ele ainda está a 7 metros de distância do senhor. Beleza. Você vai andar ou apenas sacar a espada? Eu vou andar. Só. Quanto é sua Deixa eu água? ver. Eu normalmente. Em água é 3. 3. Então, como uma ação livre, você pode andar 4,5 metros. E como uma ação simples, você consegue andar 9 metros. Então eu vou andar como uma livre. Então, 4,5 metros 4.5. para frente. Isso. Ok. É isso, né? Isso. E tiro. Eu saco a espada e não me mexo. Ok. Beleza, Ogro. agora eu tô. Eu tô a 2,5 metros dele, né? É, exatamente. Beleza, então eu vou para ataque total agora. Ok, você ganha mais 2k1 no ataque. E você se movimenta mais 1,5 metros por isso. Beleza, eu tô mais 2k1, né? Exato. 2k1 ou 2k1? Beleza. É, Então você muda para ataque total, Tá. você concentra a raiva Tá. do fogo para ele e... Sim, por causa da minha técnica da escola, eu ando mais do que isso, eu ando mais 1.5, mas não é relevante. Então eu vou atacá-lo. Então você dá poucos passos, você poderia ter dado até mais e já vai pro ataque contra ele. Então pode Exatamente. virar. Tá, acredito que eu tenho rolado certo aí. Eu abri um dado. Ok. Então já dá 35 mais o seu 10. Deu 8. Tá. 43. 43 pegou. Então rolagem de Pegou, dano e agora eu vou descreva o rolar. ataque. Tá, por causa do ataque total, meu dano é Não, alterado ou aumenta? não. Beleza. Beleza, dá 14. Entendi. Mais minha honra. Por causa da minha Habilidade. escola, soma minha honra. E é 6, então dá 20. Então Já descreva o gasto um ataque. de Void. Você vai usar o vazio, é? Usei um de vazio. Beleza, aí reduz para... Reduz em 10, né? É. Aí fica mais 5 na armadura. Tomei 5 de dano. Ih. Beleza, então o ataque foi basicamente eu me aproximei dele e dei poucos passos para ficar numa distância considerável e dei um ataque por cima. Uhum. Você acaba não causando muita coisa porque pega boa parte do golpe na armadura e ele parece que deu uma pequena prevista do seu movimento, então ele salta para trás sabendo que ainda seria acertado, mas a armadura segura boa parte do dano. E após isso é você, Ishiro. Eu mudo para ataque total. Uhum. O ataque. Uhum. Daí
Aí eu devolvo o golpe. 2K1, né? Exato. Vinte e nove passou. Beleza, eu nem vou rerolar o 10. Ok. Pegou mesmo. Vou gastar um de void pro dano, tá? Ok, porque você está utilizando um katana e isso é a habilidade especial de uma katana. Um void pode ser gastado para aumentar em 1k1 o seu dano. Então você já se sente um pouco fraco desde quando aquela criatura sugou a sua essência da água. Mas aí você compensa com a vontade da espada, da katana que está com você há tempos, desde seu Genpoku. Devolvo 28 de dano. 28, teve um 10 aí. Certo, eu vou. Ah, tem que rerolar o 10, né? Explode. né? Isso. T4. Então é isso, Oguro. 34, 34 beleza. contra você. Eu vou usar um de vazio. Ok, 24. 24, beleza. Certo, então, descreveu o ataque aí, Shido. Eu recebo o golpe. No que você acerta a espada, eu giro. Devolvo no teu flanco a espadada. Você toma um belo de um ataque. Não é o suficiente para te derrubar de uma vez, mas é o suficiente para dar uma grande letalidade. Tava em defesa total, eu abro totalmente a guarda depois do golpe. Uhum. É Ganhando isso. com as duas mãos, eu corto a lateral. Oguro, sua vez. Certo. Então, a dificuldade. Onde eu tô. Aumenta a dificuldade em mais 3. Em Nick. Beleza, então eu vou atacar novamente. Aproveitar que tô próximo dele, não vou nem me afastar. Sim, você percebe também que a postura dele se voltou toda para esse ataque. Então, Aham, eu continuo em ataque total. Só conferir um. Se eu fosse usar um catar, meu, como é que seria? catar seria uma ação Exato. simples feita anteriormente. Tem como usar o catar e atacar depois? Não, porque é simples. Atacar é uma complexa que equivale a duas simples. Um personagem só tem Beleza. duas simples por rodada, então não. Existe, eu acho, que habilidades especiais que transformam o katana numa livre, não tenho certeza, mas caso não tenha nada relacionado a isso, então. Não, meu catar só. Entendi meu ataque. Beleza. Vai dar 31 na verdade. Pegou? Pegou já? Então pegou. Certo. O dano. Então, se eu for usar um vazio pra aumentar o dano, Mais um K1. Mais um K1 mais um no K1. dano. Uma habilidade especial da katana, lembrando. Beleza. Você chegou a gastar? Você não falou? Curry. Eu gasto. 210. 210. Uxi. Beleza. 29, Mais 5, 34. 34, mais minha honra, Mais sua honra. que é Então dá 6. 6, então de 34 vai pra 40.
Ui. Nossa. Baixo um de Void. Vamos 30. No 5 de armadura. 25. Fui pra Hurt. Ah, não. Mentira, eu tô em Grazed ainda. Aham. Então, dá Beleza, seu então ataque. Então, beleza. Então, após ser atingido, eu me preparei assim, segurei bem a katana, rodopiei meu corpo e acertei na lateral do corpo dele aqui, no abdômen. Aham. Ok, Quanto então que eu tô? você novamente é aquela coisa de premonição pelo vazio pra tentar desviar do ataque, mas não foi o suficiente. Você ainda é muito atingido, o sangue jorra. Essa é a parte que você já percebe e já tá começando a danificar mais você. Sua vez. Ok. Começa a tomar a penalidade quando passa do número. Quando passa Quando, do número. Não, por quando. exemplo, Tipo assim, se você tá em Naked, o máximo dele é 21. Então se você tá com 22, você já tá em Grazed, por exemplo. E aí você já começa a tomar. ah, beleza. Eu tô com 30 de dano, meu Grazed é 27. Então eu tô com menos 10, né? Isso, isso. Então praticamente você tá em Hurt. Eu tô em 7, ok. Eu vou. Vou dar um de Void no ataque, tá? Ok. Tô em full ataque. Então full ataque com um De Void. Void. Então é aquela premonição, você começa a olhar bem os movimentos que ele já tinha efetuado antes. Você vai com toda a ira do mundo direto num ataque pra ele. Ok. Eu vou dar 2 raises de dano. Boa. Então, com os 2 raises mais o que eu tô. Eu acerto número alvo 20. Certo. Chega a acertar, ô Guro? Acerta, o meu é 20. Meu NA. Então, tô 5K3. Fiz um de Void. 6K4. Mais 2 raise. É, Oito esse é um K4. ataque decisivo. Tudo é 10. K4. Lixo. 20 de dano. É, então exatos 20 de danos. Exatamente 20. É. Não sei quantos pontos de vazio você tinha, mas se eu não me engano você reduziu um no primeiro ataque e depois gastou um pra aumentar seu dano. É, eu tenho 2. Bom, então não tenho mais vazio. Então eu já passei de Injured. Beleza. Ainda tá em Creeper, ainda dá pra prosseguir, caso queira. Beleza, certo. Você quer ver o ataque aí? Eu ataco as pernas. E Eu vou tentar rasgar das pernas para não se mover. então ele dá um ataque que sai cortando e doendo, vai batendo por cima do assim dos seus tornozelos, vai bem embaixo mesmo, que é pra rasgar e penetrar. Você sente assim aquelas batidas do osso e você se sente bem abalado por esse ataque. Tá. Mas efetivamente isso alterou Não altera o a movimento. minha Nada, capacidade de só, mover? De movimento Beleza. não, é só o comum de se você passou de Endured você tá em Crypt, então é mais 20 de dificuldade em qualquer ataque.
Certo. Tá, então se eu quiser me movimentar pra me afastar dele, eu conseguiria me movimentar e ainda ativar meu kata? Deixa eu só ver. Se eu não me engano, Endurance não tem nenhuma restrição, só Door, se eu não me engano. Então, assim, você pode se afastar, se eu não me engano é 9 metros, não em ataque total, porque você não... Em ataque total você é obrigado a marcar alguém como inimigo. Então você se afasta 9 metros pra trás e você pode ativar o kata. Beleza, então eu vou fazer isso. Eu vou, depois de levar esse golpe No que caso, foi... só pra falar, não vai ser 9, vai ser Foi- 7 metros, porque a arena é de 7 metros, então 9 seria Tem como- mais do que o questão. Beleza, então eu vou me afastar, sair de costas rápido e quando ficar o máximo de distância que eu conseguir dele, começar a ativar meu kata. Então você fica a 7 metros dele e ativa seu kata, não sei como ele funciona, mas você depois descreve. É só que no meu próximo ataque eu posso somar meu anel de fogo ao meu ataque. Ok, então você pega lá uma postura do fogo e já começa a se concentrar no ataque. Depois você tem que ver se o kata tem alguma restrição, se ele só pode ser feito em ataque em ataque total ou ataque comum. Ele vai ter alguma limitação Isso, desse quando eu tipo. for... Ele só vai valer quando eu der um ataque em ataque total. Ok, mas lembrando que pra fazer essa questão de voltar pra trás, você teve que entrar em ataque, porque, se eu não me engano, no ataque total você é Sei. obrigado a atacar alguém. Aham, beleza. Só pra rebater. Ok, então é sua vez, Ishiro. Você vê que ele vai mais estrategista, ele dá passos para trás, coisas que você, como sendo um guerreiro Hida, não vê muito, já que eles são sempre ferozes, vão sempre pra cima. Mas ele não deixa de ser feroz, ele é um mato. Eu vou entrar em posição centro. Uhum. Ok, E é isso que eu faço. ok. O Guru, sua vez. Na verdade, eu ganho 10 de iniciativa, porque vira um round. Ah, beleza. Vai virar round porque você é o último com 10 de iniciativa. Eu acho que tu chega a passar dele, porque tu tirou 16 e ele tirou 23. Então é você, na verdade, Shiro. Minha ação é esperar ele se aproximar e dar a espadada. Ok, então você vai ficar em modo sentinela. Esperar ele chegar pra poder efetuar o ataque. O Guru, sua vez. Beleza. Então agora eu vou entrar em ataque total. Dá pra me chegar nele, né? E atacar. Tem. Tenho quase A, certeza que não. a minha postura é ataque total também. Não, dentro de vazio você tem que ficar em vazio. Postura vazio foi round passado. Então, Eu mas iniciei o o round. vazio ele continua no outro round, porque o vazio ele dá em mais 1k1 no dano e no ataque, entendeu? Praticamente é como se o vazio ele durasse 2 turnos, até onde eu conheço. O funcionamento do vazio. Você só sai de vazio depois que esse turno com bônus se dilui. Beleza. Ótimo. Ó, se você der o passo em ataque total, você só andaria 6 metros, o que não é o suficiente para chegar até ele. Mas por causa da minha técnica de escola, isso aumenta em 1.5. Em 1.5, então você chega até ele. Aí seria pra 7,5. Beleza. Então eu vou correr até ele e dar um desesperado ataque final. Ok. Vê a regra de iniciativa, se eu ação preparada, eu ajo antes ou eu ajo junto. Beleza, vou ver. Sim, só pra falar da iniciativa, eu tô vendo aqui que tinha um 10 na iniciativa que eu não rolei, porque eu já tinha superado a iniciativa dele. Beleza, é um problema, mas gira aí. Mas só vai interferir. Não, interfere sim, porque ele tá em modo sentinela, então ele poderia não ser primeiro do que você. Modo sentinela é só jeito de falar, eu chamo dessa forma, mas é praticamente você esperar o oponente pra poder realizar o ataque. Tá, então ele tinha 16 e eu tinha 25. Pera aí, Mesmo rapidão. assim, Tá, já beleza. que o dele aumentou em 10, não mudou nada não.
Pera aí, rapidão. Estou vendo um pouco sobre as regras de iniciativas. Beleza. Já que não tem nada especificado, estou pensando em fazer o seguinte. Os dois vão realizar o ataque ao mesmo tempo. Está ok? Pode ser. Beleza, tá ótimo. Ok. Então, realizem primeiro o ataque, os dois, e segurem um pouco para realizar o dano. Só depois. Lembrando que vocês têm dificuldades, viu? Dificuldades de ferimentos. Então, como que foi a jogada no final de vocês com a dificuldade? Eu dei Tá, 22. Com a dificuldade, o meu deu 8. Nossa, é mesmo, você tá com uma dificuldade de 20. 22 é o suficiente pra te acertar, né, Oguro? Isso. Então, pode narrar primeiro o seu, Oguro, porque vai errar, e Shiro narra por dentro do ataque dele, como que você realizou o seu. Pois você vai ser o único a acertar. Eu fico esperando ele vir. Ele se Beleza, aproxima, então- eu fecho o olho, torço pra não me acertar e desviro o golpe de pegar. Eu não olho muito não, eu jogo pras fortunas. Ok, então ele fecha os olhos e ataca, enquanto você, Oguro, pode narrar o seu. Certo, eu venho correndo meio que como se fosse estocar. Uhum. Eu venho, mas eu estou ferido, minhas pernas machucadas. Uhum. Então, Então não existe uma firmeza no golpe. por causa disso, por mais que você tenha velocidade, você acaba correndo de uma forma desajeitada e você dá a estocada, mas com a força do vazio, ele fecha os olhos, dá um ataque que ele levemente se abaixa, então sua estocada passa direto e ele vai pegando das tuas lateral para tuas costas e vai fazendo corte. Tira o dano e tira. Te dá. Vai pegar os 20 exatos. 20, eu não vou usar voz. Ogro com 20 de dano. Com 20 de dano? Com 20 de dano ele me mata. Então, dentro do ataque, Ichiro, você fecha os olhos, realiza o golpe. Tchá! E quando passa o corte e você abre os olhos, você vê que todo mundo tá espantado. Ogro, sua vida desceu a menos que 0, correto? Isso. Tá, então o máximo de vida que eu tenho é o que eu tenho em ult, né? Em ult. Então foi. Ichiro, quando você olha pro lado, você vê que os ferimentos do Ogro ele ainda tá em pé, sabe? E ele tá bem aberto, você quase corta ele no meio. Eu limpo a katana no paninho e me retiro. E você vê que todo mundo meio que fica chocado, porque como eles disseram, a luta entre a morte seria algo feita entre vocês, caso fosse uma questão própria de vocês. Yogoro, você não se segura e cai no chão. Todo mundo chega perto. Eu ainda tenho palavras e tal. Últimas. Certo.
Então eu olho, simplesmente olho para aquelas pessoas e falo: digam para a Legião que eu estava errado. Eu não sou nada sem eles. E, enfim. Você vê. Que horrível isso, esse PVP, cara. Tô me sentindo muito mal, cara. Por isso que no final é desse, vai pegar qual dado? Aí você falou 20. Puta merda, que triste. Então, assim. Olha. Pelas regras, o certo é tipo assim. Eliminação. Tipo. Matar um oponente sem antes ter tido o diálogo de morte. Meio que seria uma eliminação. É. Então, lá no fundo deu um empate. Né, então. Eita porra. Deixa eu só ver se a live caiu ou não. Por isso que no final. Então. Depois disso. Kazuma. O Nu chega até você e ainda teria uma última prova. Com você e o Oguro. Mas ele está no chão. Então você continua, Kazuma. Peraí, a tua voz deu uma falhada nos últimos segundos, o que foi? Então vou repetir. A Otomo, o Nu, ela chega até você e fala: Akodo Kazuma, você ainda teria uma leve disputa ainda contra o Oguro. Mas aí você vê, né, o Oguro morto no chão. Não será possível. Então você continua para a fase 2. Sim, eu mesmo machucado tento me ajoelhar o mais baixo possível e agradeço mais uma oportunidade, mais uma chance. Ichiro, pra onde você foi depois de limpar sua cara? Eu voltei pro meu lugar, pô. Ah, tá, você só voltou pro seu lugar na cadeira. Então, meio que como se nada tivesse acontecido, assim. O Otomo, no cu mesmo. O Otomo, ele chega até você e fala: me desculpe, Ichiro, mas como foi explicado, isso não deveria terminar com fatalidade, a menos que os dois lados concordassem em fazer isso. Ogoro-sama, me desculpe discordar, mas se não era pra ele ter lutado até a morte, ele devia ter recuado na hora que eu tivesse ferido gravemente. Quando ele se afastou, como todos são testemunhas aqui, eu entrei em posição de centro e meditei e aguardei. Ele deveria ter desistido quando foi possível. Então ele vira para os outros participantes e ele fala: bom, como vocês viram a fala do seu companheiro, ele não deixa de estar certo. O Guru soube o que estava se metendo quando decidiu dar aqueles passos à frente. Mas também acho que você, Ichiro, poderia ter retido os seus danos, mesmo confiando apenas no vazio para seu golpe. Então, eu deixarei que vocês se decidam. Kazuma e Yamato. Ainda teremos um teste em equipe à frente. E Ichiro poderá participar com vocês. Se vocês acham que... Pois... Então, já que ele irá participar com vocês mais à frente, ele pode ser um grande reforço para a equipe de vocês. Mas caso ele seja eliminado, é um a menos para vocês competirem nesse torneio. Então, eu quero que a decisão de vocês seja feita, lembrando nessas duas
coisas, essas duas questões. Então, como grandes samurais Bushis, eu quero a avaliação de vocês. Ok. Segundo o próprio acordo, um samurai tem que saber a hora de avançar e a hora de recuar. Nunca quis discordar de um outro leão, mas o caranguejo está certo. Ele devia ter sabido a hora de recuar. Hida Yamato. Ele é um dos Ishiro, vocês. Um caranguejo. mesmo você sendo do meu clã, tenho que admitir, você faltou com a compaixão, com a honra e com o dever. Honra e Eu dever. sinto muito, companheiro. Honra e dever eu achei desse- pesado. A parte do negócio. Beleza. Eita. Então você vê que o Otomo, ele olha pra vocês dois e porque mais uma vez ele fica nessa incoerência. O pior é que tipo, foi cruzado os clãs, né? Ele matou um do meu clã e E eu tô aí- defendendo ele. Ele com o Otomo Uga começa a sair e ele fala: Ishiro, você continua como o Matsu Oguro disse. Eu olho pra Yamato assim e anoto o nome dela no caderninho, tá ligado? Aham. Ele fala como Eu gostei disso, viu? O cara fez isso só pra criar discórdia entre nós. Cara, eu peguei uma desvantagem que eu me arrependi muito depois aqui, cara. Insensível. Tipo, ele é muito. Olha mesmo, isso é um vilão essa bosta. Então, só pra terminar a frase de Otomo Uga, como ele disse, ele não é nada, segundo ele mesmo, sem a Legião Matsu. Então, praticamente ele já se entregou nesse duelo, dizendo que sabia que não era capaz. E mesmo assim realizou o último golpe. Apenas por isso você continua, Ishiro. Por hoje é só. E ele começa a sair e fica tipo, vocês todos, um corpo no chão, e eles dois saem. E depois vem vindo os Emin pra pegar o corpo e depois fazer uma sepultura apropriada pra ele. Sepultura que eu Ele falo. quer que eu acredite nisso. Ele é o Tomo, né, cara? A função dele é jogar Ele é o contra o Tomo. outro. A questão dele é fazer isso. Então, O cara desconsiderou minha opinião porque eu sou uma mulher. Eu sei disso. Vem aqui, quer furar os olhos da filha dele. Pois é. então é isso. É isso que fica. Vocês são os finalistas para a fase 2. Ia ter toda uma outra questão dos dois machucados fazerem um teste mais diferenciado, que não envolvesse luta, para os dois não Mais um dos morrerem. machucados. Mas, então, quando Kazuma, você continua. Aham. Mas E- o que aconteceu com o Shugenja? Então, aí eu vou falar. A Aiko, ela vai fazer um teste à parte. Ela vai ter que passar nesses testes à parte. E se ela passar, ela continua. Se ela não passar, ela sai. Mas é um teste à parte, tipo, não vai ter combate nela, vai ser tipo questão de feitiços, invocações e tudo relacionado a isso. Se ela falhar em alguns, ela vai perdendo ponto. Se ela se der bem em outros, ela vai ganhando ponto e vai ter uma meta de pontos que ela tem que atingir. Beleza. Bem, quero que todos saibam que o que reina aqui é a imparcialidade. Eu não... Eu realmente não estava torcendo para ninguém. Só pra, Eu só tava pra torcendo você. pelo Plamax. É. Mesmo clã, né? Engraçado é isso, ó. A pessoa do clã Leão ficou a favor do Itiro e a pessoa do clã do Itiro ficou a favor do Leão Caído. Posso fazer a frase antes de terminar? Pode falar. Eu olho pro eu chamo Ishiro. Olho pra você e falo, Ishiro-san, eu não sou da sua família, eu nunca te vi antes e eu não te dou vontade pra me chamar pelo nome sagrado dos meus ancestrais que eu herdei.
Eu ignoro isso e só falo. Ele é baixinho, eu te cara. de- Ele é baixinho e afogado. Eu não te defendi, eu defendi o correto. Tu ainda matou um do meu clã. Eu continuo olhando pra você. Bom, você quer defender a honra do seu amigo morto, é só dizer a hora e o local, eu apresento. Deixa o torneio continuar. É só isso? Eu É só preciso isso. ir me recuperar. Então, é isso. Então fechamos por aqui. Já Correto? tem um rival. Bosta, Lúcio. Eu montei o cuzão, lembra do torneio? Deu certo, né? Montou o cuzão, foi cuzão. Já tem um rival. Eu não jogo assim, cara. Eu normalmente vou ficar meio bonzinho. Não, cara. ó, eu entendo, ele não joga assim, ele tem em outra campanha, ele tem um grande, aquele Hida que limpa o rabo com um papelzinho umedecido, sabe? É um Hida Bushi, mas é um cortesão danado, o bicho tem etiqueta, tu tem corte também, né? Tem corte 3. Tem Não, corte, o nosso e é o nosso único cara cortesão decente. morreu, cara. Nosso cortesão morreu, daí não tinha, gente só sentido, cara. Tá, vou aprender essa porra. Ele é bonzinho, mal ajuda os outros. Não, esse aqui não. Aí, Pelo amor de Deus. aí tu foi o contrário, dessa vez tu criou um Yasuki, só que de escola Bushi. Nós perdemos nosso cozinheiro, velho. Meu Deus, cara. O cara tinha culinária, mano. Droga. Eu vou sair aqui que eu vou. Sem problemas. Já, louco. Fica o bichinho estourando aí. Beijo pra vocês. Até. Falou. Boa noite. Então é isso, galera. Fica vocês pra próxima edição. Então, falou.